Mas ele começa a falar algumas coisas e de repente não é mais a respeito dele, Davi, apesar de haver alguns acontecimentos que estavam levando Davi a fugir ou estar realmente tendo que enfrentar situações difíceis, né? Mas quando nós lemos, a gente percebe que ele está falando de repente de outra pessoa. Então começa o capítulo 22 assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou isso? Jesus. Por que se acham longe de meu salvamento as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Claro que essas palavras, com tranquilidade, poderiam ser palavras que saíam da boca de Davi, porque Davi estava passando por tribulações, não é? E ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então, não somos só nós que muitas vezes reclamamos que Deus não responde. O próprio Davi, muitas vezes ele menciona assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, soberbo, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Muito bem. Quando nós abrimos Isaías 53, o Senhor Jesus foi o mais desprezado, né? Mais rejeitado. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confio no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Bom, todas essas palavras podem ser tranquilamente de momentos difíceis de Davi falando algumas coisas, exceto talvez a primeira que nos chama bastante atenção: Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui de imediato, quem conhece a Bíblia já fala: opa, tem alguma coisa aqui interessante. Mas olha agora. Então se preparem, para quem nunca prestou atenção, aqueles que já prestaram sabem que é apenas uma reciclagem. Agora imagina Jesus na cruz, olhando para as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, o inverso dos quadros que normalmente nós vemos. Normalmente nós olhamos, como eu disse, a Jesus na cruz, os dois ladrões, os soldados, né, aqueles círculos ali perto. Então, normalmente é essa imagem que nós formamos através do Evangelho. Mas aqui é o próprio Jesus, como um repórter. Nós temos um repórter aqui, como um repórter, fazendo um noticiário do que está acontecendo com a sua própria vida. E ele começa a dizer assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se-me dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Cães eram chamados os romanos, né? Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando, encarando-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam solos. Ok,
continua, vale a pena estudar. E eu fico imaginando assim, Jesus ali na cruz, olhando para as suas criaturas e descrevendo exatamente o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, como aquelas pessoas estavam olhando para ele, encarando. E ele estava prestes a cumprir o ato mais importante de toda a história da humanidade. Ele ia morrer. E quando isso acontecesse, seria cancelado toda a injustiça, todos os pecados, todas as iniquidades. Satanás seria colocado à vergonha, seria realmente derrotado. E ele cumpre até o fim e morre a nossa morte. Por isso, nós, quando olhamos o texto aí na página 11, razões pelas quais o julgamento é delegado ao Filho, existe alguns motivos pelos quais isso não foi delegado ao outro. E o primeiro é sendo Deus. Ele tem a onisciência, a justiça e a sabedoria necessárias para julgar. A palavra de Deus fala que todo julgamento é delegado ao Filho. Tanto é que ele vai estar no trono branco. Então, ele tinha esses atributos de onisciência, justiça, sabedoria necessários para fazer esse julgamento. Alguém pode abrir Colossenses 2:3? Alguém pode ler? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem todos, o quê? Os Tesouros do quê? Da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então, todos os tesouros da sabedoria estão nele. Apocalipse 2:19 e 23. Alguém pode ler? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro reclama, bem como em grande tribulação, você com ela adulterados. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Muito bem. Então, isso está em Hebreus 4 também, falando a respeito disso. Então, o Senhor Jesus, sendo Deus, ele é onisciente, ele é realmente a própria justiça e ele é a plena sabedoria. E ele é homem. E como homem, então, ele compreende a vida humana por experiência pessoal. Ou seja, ele não é alguém que estava fora da humanidade. Isso era antes, na eternidade passada, até chegar o momento em que ele se fez homem. Aí ele se torna homem. E Colossenses 2:9, como nós já estudamos, diz bem claro que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele é homem completo, 100%, e ele experimentou na sua própria carne. E mais, sendo Deus homem, ele é o único mediador entre Deus e o homem, conforme 1 Timóteo, capítulo 2:5, que fala, porquanto há um só Deus e um só intermediário entre Deus e o homem, Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém. O único intermediário é o próprio Deus homem.